Eu gostaria que você se colocasse de pé e abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15. Nós vamos ler uma passagem bastante conhecida, a partir do verso de número 11. Lucas 15, a partir do verso de número 11. Os irmãos encontraram? Amém? Está chegando bem aí o som, aí atrás? Tá? Tá bom aí? Uns dizem que sim, outros que não. Vamos ver se a gente melhora aí um pouquinho, né? O som, por favor. Lucas 15, 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Os irmãos podem sentar. Já foi orado pela palavra, pela minha vida, pelo irmão Francisco. Eu espero que nessa noite, pela sua infinita graça e misericórdia, Deus possa falar ao seu coração como falou ao meu, ao preparar essa palavra para ministrar aos irmãos nessa noite. Interessante, irmãos, que Mateus, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. João, o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Outra coisa interessante, o Evangelho de Lucas, evidentemente, foi escrito por ele, juntamente com o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas Lucas é o único escritor bíblico que não é judeu. Lucas é um gentil, convertido através do ministério de Paulo. Ele não viu de forma testemunhal, ele não foi testemunha
do ministério de Cristo, porém Lucas foi um pesquisador muito dedicado sobre a vida de Jesus Cristo, a ponto de alguns comentaristas dizer desse livro, desse evangelho, o seguinte: que ele é o mais belo livro do mundo. Outro comentarista diz acerca do evangelho de Lucas o seguinte: que ele é a coroa de todos os evangelhos sinóticos. É uma coisa particular no evangelho, quando você lê o evangelho de Lucas, existem algumas particularidades. Por exemplo, ele é o evangelho da salvação, ele é o evangelho das crianças. É Lucas que dá notoriedade, por exemplo, às mulheres no seu evangelho. Ele dá notoriedade aos marginalizados. O evangelho de Lucas também é o evangelho da oração, é o evangelho do louvor, é o evangelho do Espírito Santo, mas ele também é o evangelho das parábolas. Eu não sei se você sabe, mas em todos os evangelhos nós temos 37 parábolas, 14 exclusivas de Lucas. Há 14 parábolas na Bíblia que só quem trata sobre ela é o evangelista Lucas. Entre elas, essa que nós vamos analisar aqui nessa noite, a parábola do filho pródigo, como assim é muito conhecida. Tá certo? Esse capítulo 15, eu particularmente o tenho como o cerne ou o centro do evangelho de Lucas. Por quê? Porque ele é um capítulo 15 que é constituído por 3 parábolas. E o tema principal desse capítulo é arrependimento. Arrependimento. De quê? De pecadores. Meus amados irmãos, é a primeira vez que os publicanos e pecadores se aproximam para ouvir Jesus. É exatamente nesse discurso. Os escribas e fariseus murmuravam contra Cristo, dizendo que ele recebia pecadores e comia com eles. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 2. Interessante que os religiosos da época, eles desconsideravam o seguinte fato: que a mesa era exatamente o símbolo de inclusão para os marginalizados. Uma igreja que não abre as suas portas para os pecadores está fadada para fracasso. Igreja que é constituída só de fariseu não deveria abrir suas portas, deveria fechar. Interessante que Jesus ele era preocupado com os perdidos, e a mesa era um símbolo de inclusão daquelas pessoas que eram marginalizadas. Os escribas e fariseus da época, ele achava os publicanos e pecadores como indignos do amor de Deus. Os publicanos por quê? Por trabalharem para Roma, que é um exemplo que a gente conhece muito, Zaqueu, ou o próprio Mateus, que se tornou um discípulo, e um evangelista também, e um escritor bíblico também. Então eles trabalhavam para Roma e eram desonestos, a maioria dos publicanos, na taxação de impostos. E os pecadores, quem eram? Eram aquelas pessoas, irmãos, que tinham ocupações não compatíveis com o judaísmo. Por exemplo, quem criava porcos, ou quem era curtidor de couro, por exemplo. E também as pessoas que eram consideradas pecadores eram os imorais. Exemplo, as prostitutas. Então, para esse tipo de gente, os escribas e fariseus achavam que não havia jeito. Não havia jeito. Interessante que, para corrigir essa visão distorcida dos escribas e fariseus, Jesus conta 3 parábolas nesse capítulo de número 15, que expressa, sem dúvida alguma, o amor de Deus pelos perdidos e pelos indignos. Interessante, eu não vou ler toda a parábola, mas se você ler, atentar para o verso 1 até o verso número 7, está lá o título: a parábola da ovelha perdida. Eu faço uma pergunta a você: por que a ovelha se perdeu? A ovelha se perdeu por descuido. Se você vai para outra parábola, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, do verso 8 até o verso de número 10, é outra parábola que Jesus conta. E eu me fazia uma pergunta: por que a moeda se perdeu?
Se a ovelha se perdeu por descuido, a moeda se perdeu por um acidente. E aí a gente chega finalmente à terceira parábola que nós vamos analisar, a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos. E uma pergunta eu me fiz: por que os filhos se perderam? Se a ovelha foi perdida por descuido, se a moeda foi perdida, irmãos, por acidente, os filhos foram perdidos por rebeldia. E é sobre exatamente essa parábola que nós vamos falar. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 11 e 12 do texto que nós acabamos de ler. Eu vou reler. A Bíblia diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. O que esse filho mais novo, ou filho pródigo, como é tão conhecido, representa nessa parábola? Aqueles pecadores que estão perdidos, longe da casa do Pai. E eu gostaria de fazer, eu me fiz uma pergunta, e vou fazer a você nessa noite também. Como a perdição, como o desastre alcançou a vida desse rapaz? Ou seja, quais os degraus da desgraça na vida desse jovem? Eu vou elencar aqui alguns. E o primeiro degrau da desgraça da vida desse jovem foi a insatisfação. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Esse jovem, ele vivia na casa do pai. O que era que ele tinha? Ele tinha comunhão, ele tinha conforto, ele tinha abrigo, ele tinha pão, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha anel do dedo, não lhes faltava nada. Tudo o que o pai tinha era dele também. Ele vivia cercado de bênçãos, ele tinha comunhão com o pai, ele tinha comunhão com o irmão dele mais velho, ele era coberto de tudo quanto a vida podia oferecer. Porém, um belo dia, esse jovem foi tomado no seu coração por um poço de insatisfação. O que é que eu quero dizer a vocês? Em outras palavras, ele começou a se sentir infeliz dentro da casa do pai. A igreja está cheia de pessoas assim, infeliz ou infelizes dentro da casa do pai. E isso é um perigo enorme. E eu gostaria de lhe submeter a um teste aqui nessa noite. Você é insatisfeito ou você é satisfeito? Porque quando nós estamos insatisfeitos na casa do Pai, leia-se, igreja, uma das primeiras coisas que nós fazemos é esticarmos o pescoço por cima do muro. O que é que eu estou querendo dizer a você com isso? A gente começa a olhar para o mundo colorido, o mundo atraente, o mundo convidativo. Daqui a 3 ou 4 dias mais ou menos, né? O mundo estará mais colorido do que nunca, mais atraente do que nunca, mais chamativo do que nunca. É ou não é? E esse jovem insatisfeito, ele começou a olhar por cima do muro, olhar para um mundo cheio de emoções. Interessante, né? Quando nós estamos insatisfeitos dentro da igreja, a primeira coisa que a gente começa a perder é comunhão com o Pai. A gente já não ora mais, a gente já não escuta mais sermão com prazer. E outra coisa interessante, a gente perde a comunhão com os irmãos. A gente só tem comunhão verdadeira com quem nos interessa, com quem passa a ver o mundo, com quem passa a ver a igreja com a nossa cosmovisão. Isso é um sinal de que a pessoa está insatisfeita. Meus amados irmãos, voltando um pouquinho para Lucas capítulo 15, verso 4, leia lá na parábola da ovelha perdida. Ele diz o seguinte: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Se a ovelha está perdida, por que ela se perdeu? Por que a ovelha se desgarrou do rebanho e do cuidado do pastor? Exatamente por isso.
Ela se perdeu porque ela se desgarrou da comunhão com as outras ovelhas. Ela se desgarrou porque ela não tem pastor. Eu gostaria de atentar a algo que você sabe demais. Deus não tem bodes. Eu não conheço Deus pastoreando bodes, mas pastoreando ovelhas. E essa ovelha, ela se perdeu, ela saiu do rebanho exatamente por isso, porque ela perdeu a comunhão com as demais ovelhas, mas ela também perdeu a comunhão com o pastor dela, por isso ela se desgarrou. E interessante, eu gostaria de lembrar a vocês o que você talvez já saiba, só lembrar: foi a insatisfação que tornou o querubim ungido um demônio. Foi a insatisfação que tornou Lúcifer, que era um querubim ungido, em um demônio. Foi a insatisfação também, quando ele começou a orar por cima do muro, que fez com que Ló perdesse toda a sua família. Meus amados irmãos, mas o que é insatisfação? Aí você pode dizer: pastor, é óbvio, não estar satisfeito. Eu vou um pouquinho além, eu vou definir para você o que é insatisfação. Preste atenção: é a tola ideia de que do lado de lá, do muro, entenda, o mundo, existe felicidade. E mais, de que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos. O insatisfeito, ele acha que ser fiel, por exemplo, dentro de um relacionamento, leia-se namoro, noivado ou casamento, é Deus privando ele de alguma coisa que o mundo pode oferecer. Como se demonstra a insatisfação? Irmãos, ela é notória na vida de muitos. Como se demonstrou na vida desse jovem? Ele foi para longe do Pai. E como se demonstra na nossa vida a insatisfação que nós temos em estar aqui? Primeiro, alguns exemplos: pela saudade ou participação de festas mundanas. Tem crente que tem saudade do Egito, que tem saudade do São João, que tem saudade do carnaval, que tem saudade dos forróis. Por que tem saudade? Porque é insatisfeito com o que o Pai proporciona. Outra coisa aqui, quando se escuta música mundana. E veja bem, música mundana é música que faz apologia ao que é errado. E tem muitos crentes se alimentando desse tipo de coisa. Quando nós estamos insatisfeitos, quando nós pensamos que podemos ser felizes na família de outra pessoa. Eu não vou citar nome, mas antes de ontem o pastor Jamerson conversava com a gente lá em casa, ele dizia algo que ficou no meu coração, acerca de uma determinada pessoa muito famosa. Ele disse o seguinte: quem quer ter uma vida fútil dessa? De uma pessoa que não sabe envelhecer, que de maneira alguma, irmãos, ela reconhece que ela está velha. Ela é muito famosa. Que futilidade você passar a vida toda querendo apresentar um corpo perfeito, uma beleza que é efêmera para alguém. E muitos de nós talvez estejamos, irmãos, presos a esse tipo de coisa. O primeiro degrau da queda desse jovem, ou do afastamento desse jovem, foi a insatisfação. O segundo, verso 13, nos diz assim: olha, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Interessante que o segundo degrau que ele desce para longe da casa do pai, além da insatisfação, é a rebelião. O que é que eu aprendo aqui? Não precisa abrir. 1 Samuel capítulo 15, verso 23 diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. O que é que esse texto está nos dizendo? Que uma pessoa que é birrenta, que é teimosa, que não obedece, ela é tal qual um feiticeiro. O pecado da rebeldia, seja contra
seu esposo, sua esposa, seus pais, seu líder eclesiástico, ele é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E o que eu atento aqui, interessante é que esse jovem ele tinha direito, irmãos, à herança depois da morte do pai. Mas me parece que ele prefere o pai morto de que adiar o seu desejo de experimentar o mundo. Há muita gente assim, que mata o pai no coração e vai para longe dele. Não quer mais assunto com o pai. E aqui eu estou me referindo ao pai biológico, mas principalmente ao pai chamado Deus. É preferível que Deus não se meta na minha vida, não entre na minha vida, porque eu tenho meus planos, e o plano de Deus para mim é só no domingo à noite e acabou. Veja que coisa. Esse jovem ele tinha direito à herança, mas ele mata o pai no coração e vai para longe dele. Aí duas perguntas me vêm à mente, com base no verso de número 13. Para onde ele vai? O próprio texto vai responder a gente, né? Ele vai para uma terra distante. Viver como? Viver da maneira como ele, o coração dele, acha que deve viver. De forma desenfreada ou deliberada, como diz outras. O que é digno de nota aqui? A terra distante, ela é um símbolo do mundo atraente. Esse jovem estava disposto a tomar todas as taças dos prazeres. Esse jovem estava disposto a beber cada gota da alegria que o mundo podia lhe oferecer. E ele foi. Foi como? Obcecado. Ele conheceu a proposta sedutora do mundo num verdadeiro carrossel de aventuras. E isso é muito triste. Eu gostaria de dizer algo para você aqui nessa noite. A terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você, longe de Deus. Isso é a terra distante. É todo lugar, ou toda atitude que você toma e diz, Deus não está comigo nesse negócio. Aqui eu resolvo da maneira que eu quero. Interessante que na terra distante, né, irmãos? Existe muita coisa aparentemente boa. Quando você está na terra distante, vivendo de forma desenfreada, da maneira como você quer, pensando que Deus nem existe, porque afinal de contas você apagou Ele no seu coração, é muito interessante que aparecem muitos amigos. Há muitas festas, há muitas alegrias, há celebrações, há encontros, há desencontros. Você muitas vezes é o centro das atenções. Por quê? Porque você é quem dirige sua vida. Você vai segundo o seu coração. E quando você está aqui, uma coisa é notória na vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa rebelde. Ela não só é insatisfeita, ela também é rebelde. Veja que trágico. Mas o terceiro degrau da vida desse homem, talvez seja um dos piores. Versículo 14 ao 16. Vamos para eles? Verso 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O terceiro degrau na queda desse homem aqui, desse jovem, é a degradação, é a desonra, é o rebaixamento. Uma coisa me intrigou, né? Eu costumo fazer perguntas ao texto quando eu estou meditando. Quando eu vou para um versículo, eu pergunto ao texto, por que aquilo? Eu me fiz uma pergunta, por que ele não se alimentava das alfarrobas? Era uma espécie de vegetal que os porcos comiam. Ele estava com tanta fome que ele podia se alimentar daquilo. Mas interessante, sabe por quê? Porque ele era pago apenas para apacentar os porcos. Quando chegava no chiqueiro, já tinha outra pessoa que ia cuidar daqueles porcos ali e mandava que ele fosse embora. Nem a lavagem dos porcos ele podia comer. Veja que triste.
É assim com quem vive no pecado. É assim a carreira de quem vive pecando. Por quê, pastor? Porque o pecado é uma fraude. E o diabo, ele é um estelionatário. O pecado, ele promete vida, mas ele paga com morte. O pecado, ele promete liberdade, mas ele paga com escravidão. O pecado, meus amados, ou o diabo, melhor dizendo, promete a mim, promete a você uma vida cheia de encantos. Porém, sem pena, sem compaixão, sem misericórdia de nenhum de nós, ele nos joga no chiqueiro. Vou usar agora a palavra do pastor Jorge, né? O pastor Jorge disse que não crê em coincidência, crê em Jesuscidência. E essa semana eu tive uma Jesuscidência. Eu estava ali próximo ao antigo cinema Capitólio, e eu vi de longe uma pessoa que eu conheço, e ele está totalmente deformado. É outra pessoa, os olhos inchados, sujo, a boca toda rachada, magérrimo, só de mulambos. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu com esse rapaz? Ele tornou-se um morador de rua, abandonou a família, abandonou tudo, e hoje ele vive exclusivamente para o crack. Ele não pesa mais do que 30 quilos, o camarada de 1,70 m mais ou menos. E aquela figura, quando eu olhei, eu estava meditando nesse texto já, quando eu olhei para ele, eu digo, meu Deus, o filho pródigo. E é assim, e é para esse lugar, ou para essa situação, que o diabo nos leva. Oferece tudo no início. A amante é a coisa mais linda do mundo. Oferece o céu e a terra, quer ser a outra. Aí no final, ela vai te jogar no chiqueiro. O namorado promete tudo a você no namoro. Ah, se você me prove que me ame. Você não me ama, me prove. E a mocinha iludida, para não perder o casamento, dá, entre aspas, uma prova de amor a ele. E ele joga ela no chiqueiro. O pecado, ele é uma fraude, não se meta com ele. E o diabo, ele é um estelionatário. Ele promete o que ele não pode cumprir. Nessa fase aqui de degradação, se perde família, se perde trabalho, se perde honra, se perde respeito, se perde vergonha e perde a coisa mais importante que você tem, o nome. Veja que triste. É quando a crise se instala, que as amizades passageiras se desfazem, com a mesma rapidez com que elas foram construídas. As amizades que são, por exemplo, começadas em mesa de bar, em boates, né? Com a mesma velocidade que elas, irmãos, que elas são feitas, elas são destruídas. Interessante que nessa fase aqui da degradação, o bolso fica vazio, o estômago fica vazio, a mente fica vazia e, interessante, a mesa de bar também. Tudo continua vazio. E eu quero lhe dar um conselho aqui nessa noite. Eu particularmente não me acho nem perto da espiritualidade do apóstolo Pedro. Talvez você se ache. É um parênteses que eu estou abrindo na mensagem. Eu não chego nem perto ao testemunho de Pedro. Eu não chego nem perto ao envolvimento, ao quebrantamento que Pedro tinha com Cristo. Mas Pedro quase se perdeu. Você sabia disso? Eu vou só citar as passagens, você lê em casa. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 55, Mateus 26, 58, Marcos 14, 54, João 18, 18. Em todas essas passagens, frisa aquela passagem onde Pedro se senta na roda dos escarnecedores que estavam zombando de Cristo naquele exato momento e diz o seguinte: nunca vi, nunca o conheci, não sou um dele, eu sou diferente. O que é que eu aprendo aqui? Afaste-se de escarnecedor.
É um conselho que eu dou à igreja do presidente Médici. Afaste de quem não agrega valores à sua vida. Afaste de pessoas que não lhe levam mais perto de Cristo. Não tenha comunhão com elas. Sabe por quê? O que está em jogo é a sua preciosa vida. O que está em jogo é seu ministério. É exatamente isso aqui. Pedro, nessa toada, quase se perde. Negou Jesus 3 vezes. Eu acho interessante que há muita gente dizendo assim: eu sei até onde eu posso ir. Ah, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Tem muita gente dizendo isso e perdida. Por quê? Porque nos planos dessa pessoa, Deus não está com ela. Então, quando você tenta tirar Deus da sua vida, anulá-lo da sua vida, você perde o referencial. Isso é perigosíssimo. Mas há uma quarta fase na vida desse homem, desse rapaz, desse jovem. Do 17 ao 21. Vamos lá? O texto diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Talvez o degrau mais importante da vida dele, a decisão. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite que não é cristão, já passou da hora de você se decidir. Eu quero pregar aqui para você que não é crente, já passou da hora de você se decidir. Interessante, irmãos, que no verso 17 diz o seguinte, olha, verso 17: então, caindo em si. Por que caindo em si? Porque o pecado embrutece, o pecado anestesia a nossa mente, o pecado tira o bom senso. E finalmente esse homem, esse jovem, ele caiu em si. E o primeiro passo para o caminho de volta chama-se, sabe o quê? Arrependimento. Graças a Deus que a ficha caiu para esse jovem. Ele rompeu com sua vida pregressa, ele rompeu com o mundo, ele rompeu com os prazeres transitórios. Que coisa maravilhosa! Outra coisa interessante, quando a ficha cai, quando a Bíblia diz aqui que ele caiu em si, outra coisa fica muito claro também aqui. Ele reconhece que todo pecado cometido por ele, como por mim e como também por você, é um pecado em primeira instância contra Deus. Se você é um mau marido, se você é uma mau esposa, se você é um mau filho, o primeiro pecado que você comete não é contra seu cônjuge, não é contra seus filhos, em primeira instância, não é contra seus pais, se você é um filho rebelde. O pecado que você comete é, em primeira instância, contra Deus. Quando ele se arrependeu, ele caiu em si. A Bíblia, às vezes, irmãos, ela deixa a gente em algumas situações que a gente fica questionando. Por exemplo, o verso 20 diz que ele, arrumando-se, foi para o seu pai. Eu me perguntei, arrumando o quê? Não é não? Ele não tinha nada, irmão. Nem sandália o homem tinha. Eu acho que arrumando talvez o cabelo. Quem sabe ele tomou um banhozinho ali, né? Fez uma meia sola, como diz o Matuto, e dizia: agora eu vou para o meu pai. Ele não tinha muita coisa para ir, não. Ele não tinha muito o que levar. O que eu acho interessante nesse jovem é que quando ele volta, ele não faz exigências. É que quando ele volta, irmãos, ele não volta com as obras dele nas mãos, dizendo assim: olha, pai, como eu fui bem sucedido na terra distante, porque ele não tinha o que oferecer. Quando ele volta sem mérito. Quando ele volta,
ele volta a plenas clamando por misericórdia e com um desejo no coração dele: servir. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Que méritos eu e você temos para apresentar diante de Deus? Calvino dizia o seguinte: todas as vezes que você for se apresentar diante de Cristo, vá de mãos vazias, porque você não tem nada a oferecer. E tudo que Ele lhe der, e principalmente a salvação que Ele lhe der, é graça, é favor imerecido. Não temos mérito algum nessa situação. Esse homem entendeu isso. Você há de concordar o seguinte comigo. Interessante, meus irmãos, que quando nós vamos para o mundo, tudo é fácil. É ou não é? Você está numa mesa de bar, a conta dá R$500, 1.000. Aí você passeia estrela. Pode olhar para mim, eu era assim. A conta dá 1.000, vou pagar sozinho. Esse cabo é demais. Andar com Rony é a coisa melhor do mundo. Você dá o melhor do seu vigor. Não tem cansaço para bebedice. Não tem cansaço para prostituição. Não tem cansaço, eu entendo que não é pecado, mas às vezes é, para ir para shopping no domingo. Interessante, né? O nosso melhor, a gente dá às vezes para o mundo, o melhor tempo, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso dinheiro, o melhor dos nossos filhos. Quem de vocês aqui prepara um filho para ser pastor? Quem de vocês aqui já conversou com seu filho para ser missionário ou missionária? Qual de nós? Qual é o nosso desejo? Médico, advogado. Não tem nada de errado com isso. Mas a questão é, será que ele vai chegar lá? Não um advogado, mas um crente advogado? Se ele chegar, amém. Não um médico, mas um missionário médico? Se ele chegar, amém. Interessante que nesse caminho para o mundo, a gente sempre dá o nosso melhor. E interessante, como é difícil, irmãos, voltar para a presença do Pai. Sabe por quê? Porque a gente volta quebrado, a gente volta moído, a gente volta muitas vezes sem nada, sem dinheiro, sem roupa, sem apresentação pessoal, porque o pecado nos mancha. Sempre é muito difícil voltar. Você talvez considere um milagre, e é, Deus curar uma pessoa aidética, um paralítico, uma pessoa que tem uma doença interminável. Você talvez ache isso espetacular, e é, mas eu diria a você que não é o maior dos milagres. Eu vou dizer aqui que talvez algo que lhe choque: os milagres não são o Evangelho. Os milagres até abrem a porta para o Evangelho, mas não é o Evangelho. O maior milagre que Deus pode providenciar ou proporcionar na vida de alguém chama-se conversão. É obra dele. Muitos são curados, muitos são restaurados, a exemplo dos 10 leprosos, e só um foi salvo. 9 foram curados tal qual salvo, mas só um foi salvo. Lucas 9:23, não precisa abrir, eu vou citar. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer algo aqui para você. Sua luta maior é contra você mesmo. É reconhecer que você é pecador. É reconhecer que você precisa de fé e arrependimento dos seus pecados. E isso é difícil. Para alguns é mais fácil sair debaixo de um boi no carnaval. Veja como o pecado nos embrutece. Veja como o pecado, irmãos, nos tira o bom senso. É mais fácil para o pecador ir para o carnaval e se deleitar nele do que vir para Cristo e dizer: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. E você me perguntaria, por que isso? Porque isso não é uma obra do ser humano. Isso é uma obra do Espírito Santo. Que essa obra se realize nos nossos.
Verso 20 e verso 21. Vamos ler? E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio que dizem o seguinte: um dia eu vou sair desse buraco. Um dia eu vou deixar essa vida. Um dia eu vou mudar de vida. Um dia finalmente eu vou me converter. Um dia eu vou abandonar esse vício. Deixa eu lhe dizer algo. Você tem que decidir. Se Deus lhe trouxe aqui nessa noite, ou você está me acompanhando de forma remota, não importa. Hoje é o dia da sua decisão. Esse homem caiu em si e decidiu: hoje eu vou romper com esse meu passado de dor, de angústia, de sofrimento. Eu vou sair desse chiqueiro. E ele saiu. Versos 22 ao 24. Olha o que diz o texto. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O que é que eu tenho a dizer a você hoje aqui? Eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma oferta de perdão para você na casa do Pai. E Deus lhe chama hoje. Talvez você nunca ouviu isso. Há jeito para a sua vida. Há jeito para teu casamento. Há uma oferta de perdão hoje oferecida a você. Por quê, pastor? Porque não foi o filho que buscou o pai, mas foi o amor do pai que o encontrou. O pai não estava perdido. Quem estava perdido era o filho. E foi o amor do pai que foi encontrá-lo, que o fez retornar. O filho lembrou disso. Ah, lá na casa do meu pai tem gente se alimentando, tem gente trabalhando, e eu aqui nesse chiqueiro. Por quê? Porque alguma coisa foi plantada naquele coração. Quando era criança, ainda não sei, mas ele sabia quem era o pai dele. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Interessante, meu irmão. O pai o vestiu com as melhores roupas. Talvez você que não é cristão esteja aqui nesse pequeno auditório que nós temos. E você está vestido. Mas na realidade eu gostaria de dizer a você o seguinte: diante de Deus você está nu. Porque você precisa se vestir com as roupas de Cristo, com a couraça da justiça. Deus precisa lhe justificar. Ele recebeu roupa, esse rapaz, né, para o cobrir. A justiça do pai o cobriu. Se ele fosse um pai rancoroso, ele não queria mais dentro de casa. Mas o nosso Deus não é assim. Há uma oferta de perdão para você aqui nessa noite. E mais, anel do dedo. Esse anel significava um símbolo de autoridade. Eu gostaria de dizer algo aqui para você. Você não é bastardo. Você é filho. Quem sabe amanhã você tem uma razão para amanhecer. Você se levantar e não como um ateu, você olhar para o céu e ter alguém com quem se relacionar para o chamar de pai. Porque houve uma oferta de perdão para você. Ele colocou anel no dedo do filho, lhe dando autoridade, dizendo: você sempre foi meu filho. Mas outra coisa interessante, certamente ele estava descalço, né? Só os escravos andavam sem sandália. E o pai mandou que lhe colocasse sandália nos pés. O que significa isso? Meu filho, você não é escravo, você é livre. Existe uma coisa mais bonita do que essa? Você saber, diante de tudo aquilo que o mundo tem a lhe oferecer, você poder dizer ao seu próprio coração, ao homem não regenerado que ainda habita em você, esse ser caído que habita em você, mas que foi criado outro ser, regenerado pelo Espírito Santo, poder dizer a você: eu venci o pecado, eu não tenho prazer nele, hoje eu sou livre, eu não preciso de dormir com todo mundo,
eu não preciso encher a minha cara, eu não preciso dar uma cheirada, eu não preciso dessas coisas. Por quê? Porque eu sou livre. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Sandália nos pés. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu chamo a sua atenção, você pode voltar um pouquinho. Mesmo capítulo 11, verso 8 ao verso 10. Vamos ler. A parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10, presta atenção. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que o quê? Que se arrepende. Anjo não evangeliza. Essa missão Deus deu à igreja, a mim e a você. Contudo, diante dessa missão dada de forma nobre que foi nos dada, os anjos se alegram com o fruto da nossa evangelização. Eu não sei se ontem alguém se converteu pela manhã lá no culto matutino que houve lá no Raul Córdoba, mas se converteu, houve alegria no céu, porque um pecador se encontrou novamente com o Pai. Veja que coisa maravilhosa. A sua salvação e a minha salvação, ela está conectada também com o céu, porque os anjos se jubilam, se alegram com a conversão de um pecador. Isso é maravilhoso demais. O que é que eu quero dizer a você? Talvez hoje, pela existência desse culto, haja no céu festa por alguém que vai se dobrar ao senhorio do Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Segundo ponto, versículos 25 ao 30. Vamos para ele? Estou já terminando, daqui a 2 horas eu termino. 25 ao 30. Diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Para um pouquinho aqui. Estava no campo fazendo o quê? Eu acredito que trabalhando duro. Era o filho mais velho, um trabalhador. Vamos adiante. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é teu, tudo o que eu tenho é seu. Se o filho pródigo, se o filho mais novo representa o pecador que está longe da casa do pai, quem representa nessa parábola o filho mais velho? Os escribas e os fariseus. É a simbologia desse filho aqui mais velho. É a segunda personagem que é nos apresentado nessa parábola, o filho mais velho. Eu tenho medo desse tipo de gente. Sabe por quê? Eles são os mais santos. Eles não erram. O que é digno de nota aqui é que esse filho aqui, esse filho mais velho, ele não gastou a sua herança de forma dissoluta. Outra coisa interessante, ele não vivia em farras, ele não vivia em orgias, ele nunca tinha envergonhado o pai dele, vivia na casa do pai. É aquele camarada que você diz: já nasceu crente. Não existe não, né? Já nasceu num lar evangélico.
toda hora está na igreja, todo dia está na igreja, não perde um culto, é zeloso com essas coisas, sempre esteve na casa do Pai, esse rapaz aqui. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite: o que esses dois filhos têm em comum? Você poderia dizer os pais. O pai, possivelmente a mãe, não nos é apresentada aqui a mãe, mas deveria ser a mãe dos dois. Com certeza o pai era algo que eles tinham em comum, mas não só isso. Eles tinham algo em comum também. Todos dois estavam perdidos. Um longe do pai, longe da igreja. O outro na casa do pai, dentro da igreja. E isso é muito triste. O que eu quero dizer aqui a você? Não se engane. Há muita gente que nunca se drogou, que nunca foi um boate, que nunca embriagou-se, que sempre viveu dentro da igreja, mas não é salvo. Isso é triste demais, irmãos. E você me perguntaria, por quê, pastor? Por que esse jovem estava perdido dentro da casa do pai? É simples. Ele quebrava os 2 mandamentos. Ele nem amava o pai, nem amava o irmão. Isso é muito claro na parábola. Ele acusa o pai de não amá-lo. Você não me ama porque por isso você nunca marcou sequer um cabrito. Esse teu filho chegou aí, tu já matasse um boi. Então ele não ama o pai, ele não perdoa o pai, ele não tem comunhão com ele. Por quê? Isso é o tipo de pessoa que na religião dele não há espaço para misericórdia. Como tem gente assim, que não vê, não enxerga restauração na vida dos outros, só na dele. As coisas é só para ele. Na religião desse tipo de gente não há perdão. Eu estou na casa do pai, o bom sou eu. Só eu sei desenvolver, só eu sei fazer, só minha família é bíblica, só minha família é perfeita, só meu casamento presta, só eu dou testemunho. Esse era o filho mais velho. É o escriba, é o fariseu, é aquele que muitas vezes se veste de paletó, mas não tem Espírito Santo, né? É aquele que é espiritual demais para dar glória a Deus e aleluia, mas mata a liderança com a língua. É escriba e é fariseu. Isso é muito notório aqui. É a religião da lei, é a religião do legalismo, não da graça que opera pela fé e desemboca no amor. Outra coisa interessante, está assim, olha, de pessoas que não conseguem perdoar. É triste demais, irmão. Você vê que um menino, desde bebê, está na casa do pai. O irmão foi embora. Lá veio o irmão, o pai olhou de longe, se alegrou. E ele estava trabalhando duro. Quando chega em casa, pergunta aos empregados: o que é que está havendo lá em casa? Festa? Tem dança? Tem churrasco? O que é que está havendo? Teu irmão voltou com saúde. Teu pai está festejando. Veja que coisa, irmãos. Interessante, você conhece quando uma pessoa é amargurada. Você conhece quando uma pessoa é cheia de rancor, de ódio. Você conhece quando uma pessoa não consegue perdoar. Esse ódio começa a vazar. Ela não retém. Na primeira oportunidade ela solta o veneno. Está aqui tá aqui esse rapaz. Quando ele diz: mas quando veio esse teu filho, veja que ele não o chama de irmão, ele chama de teu filho, é teu, já não é mais meu irmão não, é teu filho. Tu tem preferência por ele. Nunca matasse, nunca fizesse nada na minha vida. Deixa eu dizer algo aqui a você. Quem não perdoa, vive mergulhado no ressentimento. Quem não perdoa, vê sempre o irmão como rival.
Interessante que lá em 1 João diz o seguinte: se você não ama a Deus, aliás, se você não ama teu irmão que você vê, como você amará a Deus que você não vê? Parece que João diz que isso é impossível. Se eu não consigo demonstrar amor pelo meu irmão, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Meus amados, a falta de amor, ele é um pecado tão grave quanto uma vida imoral, quanto uma vida dissoluta. Pastor, onde está isso na Bíblia? Isso é coisa da sua mente fértil? É não. Em casa você leia Gálatas, do capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Lá Paulo elenca vários pecados. Interessante que ele fala sobre 3 pecados da área da imoralidade. Mas ele elenca pelo menos 7 da área da mágoa, da área do ressentimento. Inveja, ciúme, discórdia, facção. Esse jovem ele estava na casa do pai e ele estava perdido. Eu vou dizer algo aqui para você que muitas vezes tem sido nos dito e parece besteira. Se você não fala com alguém que está aqui, venha até mim para ser disciplinado e diga: pastor, eu não tenho condição de tomar ceia, eu não tenho condição de estar à frente de ninguém, de pregar nem de louvar, eu não tenho condição de evangelizar, pastor, eu preciso ser reconciliado com Deus. Seja honesto com você mesmo, seja crente. Eu estou lhe chamando essa noite para ser crente, para ser salvo, para ser cristão. Estou lhe chamando para isso. Não adianta estar 30 anos aqui não, perdido na casa do pai, perdido, é triste, irmãos. Qual é o pastor que não se preocupa com isso? Qual é o pastor que olha para um ovelha e diz: não tem jeito, está perdido, se morrer hoje não vai para o céu? Isso não lhe preocupa não? Meu irmão voltou, não é meu irmão não, porque eu seleciono quem eu falo e quem eu não falo. Interessante. Sabe por que ele agia assim? Porque ele confiava na sua própria justiça. Ele diz o seguinte: eu nunca transgredi um mandamento teu. Falhava em pelo menos 2. Sabe por quê? Porque há pessoas assim. Como, pastor? Veloz para ver o pecado alheio, mas não enxergam os próprios. Isso é muito triste. Esse homem nunca foi livre. Pelo contrário, irmãos, ser crente para esse homem era um fardo, era um peso. Ser crente para esse homem aqui era um sufoco. Ele obedecia por medo. Isso é muito triste. Por elogios. Ele obedecia, irmãos, mas não com alegria. E me veio uma pergunta aqui: meu amado irmão, se amanhã Deus me dissesse: tu não vai pregar mais, como era que eu ficaria? Será que eu ficaria alegre com Deus? Será isso que eu estou fazendo para vocês? É um Deus na minha vida? Eu faço uma pergunta a vocês: qual a motivação de você estar aqui? Por que você está aqui nessa noite? Qual a motivação do seu coração? Mas há outra coisa a destacar aqui entre esses dois rapazes. Qual a diferença básica, cardeal, fundamental entre esses 2 irmãos perdidos? Eles tinham coisas em comum? Tinham. Mas eles também tinham diferenças que eram fundamentais. O mais novo, o pródigo, que estava longe, quando ele foi confrontado, ele se humilhou e veio participar da festa. O mais velho, quando confrontado, ele se recusa a se humilhar e fica do lado de fora, ele não entra. Era a grande diferença entre um e outro. Um estava longe, quando foi confrontado pela vida de pecado, quando caiu em si, ele se humilhou e disse: eu vou de volta para a casa do meu pai. O que estava dentro da casa do pai, quando o pai o confrontou, ele disse: não, eu vou ficar do lado de fora, na festa eu não entro. É muito triste isso. Concluindo,
Eu vou para a principal personagem dessa parábola. O principal personagem dessa parábola não é o filho pródigo, nem tampouco é o filho mais velho. O principal personagem dessa parábola é o pai amoroso. Veja bem, versículo de número 20, a gente vai ler o 20 dessa parábola, e vamos ler o verso 31 e 32. Verso 20 nos diz assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Verso 30. Então o pai respondeu: meu filho, 31. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e ele foi achado. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Sabe por que Deus lhe trouxe aqui nessa noite? Porque Ele te ama. Sabe por que Deus nos reuniu aqui nessa noite? Porque Ele quer resgatar a sua vida. É exatamente isso aqui. Em todas as três parábolas, irmãos, há uma procura. Na ovelha perdida, na dracma perdida e nos filhos perdidos. Interessante, que o pastor procurou pela ovelha perdida, a mulher buscou a moeda perdida, e o pai esperava o filho perdido. O que é que eu tenho para dizer a você aqui, que talvez esteja desviado? O que é que eu tenho para dizer a você aqui, que não é cristão ainda? O pai procura por você, e ele lhe trouxe aqui nessa noite, não foi por acaso. Ele lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer isso, que Ele não cansa de lhe procurar, até você voltar para o lar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós conseguimos chamá-lo de Pai. Segundo, Ele é o Deus de segundas oportunidades. A mesma oportunidade que Ele deu ao filho pródigo, Ele oferece também para o que não quer entrar. Ele vai lá fora e diz: entre. Que coisa maravilhosa. Para ambos Ele oferece uma segunda oportunidade. Eu quero dizer a você aqui que está nessa noite, é hora de recomeçar. Para você que não é cristão que está aqui nessa noite, é hora de você olhar para a cruz de Cristo. Para você que está perdido aqui há anos, é dia de restaurar a sua vida, consertar a sua vida e voltar à casa do Pai. O que é que Deus está dizendo à igreja do Médici? Há pessoas que precisam voltar ao primeiro amor. E há pessoas aqui que não são cristãos, que Deus está buscando por você. Finalizando. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele é o Deus perdoador. Deus perdoa nossos pecados. E, irmãos, não lança mais em rosto, Ele lança no mar de esquecimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Olha para o verso 32 e a gente vai para casa. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. A parábola ela não destaca a alegria do filho, mas ela destaca a alegria do pai. Hoje eu convido você, a igreja convida você, as escrituras estão convidando você, o Espírito Santo chama por você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe uma oferta de salvação nessa noite aqui nesse lugar, e uma oferta de perdão aqui nesse lugar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.